gente, boa tarde. Mais uma edição do nosso programa Conectados. Hoje nós temos um entrevistado, é o Luciano Lima, cientista político, consultor. Ele já está aqui no programa, já vai fazer a sua participação inicial e também vai se apresentar diante das experiências, do conhecimento que ele tem. O nosso programa é um programa formativo, sobretudo, e o nosso tema hoje é política. Vamos ver como é que os políticos se portam, como é que eles trabalham a sua imagem, e vamos debater esse assunto com esse cidadão, esse profissional que hoje tirou uma parte do seu tempo para contribuir com o nosso público, com o nosso eleitorado. Inclusive, eu quero aqui pedir a você que dê o like, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso hoje ao programa Conectados. Mandar um abraço para todos vocês, já de antemão desejar um bom final de semana, mas hoje nós temos esse tema bastante chamativo, nesse momento de muitas discussões e de muitos debates políticos a nível nacional. Então, sem mais demora, nós já vamos chamar aqui a participação do nosso entrevistado de hoje. É um prazer estar recebendo na TV Canindé, diante de uma agenda bastante extensa. Ele é um profissional bastante requisitado, mas em atenção a nós e ao povo canindéense, a todos que nos acompanham, ele vai fazer uma participação conosco hoje. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo a Canindé, também à TV Canindé, ao programa Conectados. É uma satisfação estar aqui com você e pode ficar à vontade, a casa é nossa e vamos bater papo aqui e falar com o nosso público que todos os sábados já espera para saber qual é o tema e também participar. Se você quiser participar, mandando uma pergunta, tem aí o nosso chat, mas vá compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esse programa de hoje. Luciano, pode ficar à vontade. Boa tarde, meu grande amigo, professor Sérgio, que eu tive o prazer de conhecer há alguns dias. Fico muito feliz de estar aqui em Canindé. Eu que sou advogado, sou consultor político, trabalho com marketing político, eleitoral, com estratégia política há muito tempo, sou especialista em direito, sou mestrando em ciência política e trabalho aí pelo Brasil afora, como você bem disse, levando um pouco de conhecimento, trocando um pouco de experiência com os ouvintes, com as pessoas que acreditam ainda que é possível transformar a sociedade dentro de um projeto político, dentro de um projeto eleitoral, um projeto de poder também, por que não dizer. Fico feliz de estar aqui em Canindé, sou casado com uma canindéense que eu conheci no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, hoje eu moro em Maracanaú, vim morar em Maracanaú com a pandemia, porque eu tenho um filho pequeno, e a gente morava no Rio de Janeiro em apartamento, morei em Maracanaú, e não atrapalha em nada a minha atividade pelo Brasil afora. Eu tenho vários clientes pelo Brasil, mas fico muito feliz e não poderia ser diferente, Sérgio. É um pedido seu, eu não poderia negar de estar aqui com você, compartilhando um pouco dessa experiência, compartilhando um pouco desse conhecimento e compreendendo um pouco mais a política dessa Canindé, que eu torço, não há dúvida, Sérgio, que eu torço muito para que Canindé encontre o seu caminho, tenha dias melhores e que a gente possa aqui retornar no futuro e dizer que valeu a pena a gente estar aqui. E vai valer a pena muito mais a gente realizar tudo aquilo que se propõe. Você que é uma pessoa pública, que tem uma história na cidade de Canindé, eu não poderia me negar a estar aqui. Fico muito feliz e agradeço por ter escolhido a mim, para estar aqui e poder contribuir com esse pensamento livre que nós temos no campo da política. Eu agradeço pela atenção, dizer que, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você e apresentando mais um programa. O povo já nos espera, nossos telespectadores já nos esperam, e hoje esse tema, que eu sou suspeito porque eu gosto muito de política. Eu já tive uma experiência, como o nosso público já sabe, eu já tive uma experiência na Câmara Municipal. Momentaneamente não estou na Câmara, mas os projetos políticos continuam, e poder levar conhecimento às pessoas, contribuir de alguma forma através da TV Canindé, isso é fundamental, é um oxigênio a mais na minha vida, embora eu seja um profissional da área da educação, como as pessoas já me conhecem. Mas, Luciano, vamos aqui iniciar. O que você tem de política até a nível internacional? Como é que você enxerga hoje a imagem dos políticos? Como é que esses políticos trabalham a sua imagem para atrair o eleitor, para conseguir os cargos eletivos? Eu sei que você tem muito conhecimento e nós vamos poder explorar aqui o máximo que a gente puder,
para a gente levar esse conhecimento ao nosso público. O que você tem aí de novidade para iniciar aqui o nosso bate-papo? Nós temos muitos políticos que se destacam a nível internacional, né? A gente até bateu um papo aqui em off sobre a figura do Obama, um grande líder mundial. Acho que dos últimos anos ele foi o que talvez mais se destacou, mas nas questões nacionais. Depois a gente entra no nível internacional. Nas questões nacionais, hoje a política ela está muito polarizada aqui no Brasil. Nós temos o lado conservador, liderado pelo Bolsonaro. Nós temos a questão da esquerda, liderado pelo Lula, né, chamado lulopetismo, que já governou o Brasil por um bom tempo a nível nacional, mas tem muita força, é um partido que tem muita força, isso é inegável, pelo menos eu entendo que é assim. E tem aí uma turma se arrumando que se chama de terceira via. O que é que o eleitorado está esperando? Como é que os políticos podem se portar para pegar esse eleitorado que ainda está indeciso? Qual é a imagem, qual é a palavra, o que esse eleitorado está esperando há praticamente um ano da eleição? O que você pode contribuir com essa fala? Primeiro, é lamentável a gente ver uma situação em que a gente trabalha com dois extremos. Isso para a política não é bom. Dois extremos acirra ânimos, provoca uma distensão muito grande, uma divergência social, política e também moral, porque você tem dois aspectos a serem avaliados, mas a gente não consegue, por exemplo, imaginar, e tem muitos políticos aí, estudiosos, que dizem, por exemplo, que é a impossibilidade de uma terceira via, mas a terceira via seria uma via de diálogo. A sociedade espera um pouco mais de diálogo entre aqueles que estão lá em cima. Eu lembro a história de Thomas Hobbes, que fala do monstro Leviatã, que foi criado, que a gente tem que delegar poder a alguém, para esse alguém poder evitar que a gente viva em conflito, no estado de natureza, que é o livro Leviatã, de Thomas Hobbes, de 1560. Então, hoje o que a sociedade espera, na realidade, não é simplesmente uma correlação de forças, mas é uma convergência de forças. É preciso trabalhar para que as forças converjam para um objetivo comum, que é justamente estabelecer uma estabilidade social. Sabemos que a política, como todo mundo, ele é cíclico. Existem momentos de guerra, momentos de paz, momentos de conflito, momentos de aliança, momentos de extensão, momentos de proximidade, momentos de desconexão e de conexão. Mas a sociedade hoje, embora a gente perceba que existem muitas pessoas agindo de forma inconsciente, e a gente percebe isso no dia a dia, olhando para um lado, a gente vê a esquerda, que é considerada uma esquerda radical, mas não é, o PT também não chega a ser uma esquerda radical, da mesma forma que o Bolsonaro não chega a ser uma direita radical, tem pautas que a gente pode considerar extremamente avançadas ou extremamente disruptivas, que rompem com os padrões. Né? Luciano, só para ajudar aqui no seu pensamento, no seu belíssimo esclarecimento, mas deixa eu lhe interromper aqui. Tudo bem, o Lula não representa uma esquerda radical. O Bolsonaro, digamos que não represente uma esquerda radical, mas tendencia eles pegarem a ala da esquerda toda em torno do Lula e a área da direita toda em torno do Bolsonaro. Só que está chegando um ponto, ou já se chegou um ponto, de que hoje quem não se declara, as pessoas ou estão um pouco acuadas, como a gente diz no popular. Quem não se revela Lula e quem não se revela Bolsonaro está um pouco acuado. Ou a minha fala não vai de encontro àquilo que você enxerga, mas eu percebo que muitas pessoas estão ali até com medo de dizer alguma coisa no campo da política quando fala em eleições nacionais, porque a polarização está sendo tão, vou usar o termo, praticamente desumana, que as pessoas estão recuando a dar uma opinião, porque ele já é classificado. Se disser, não, eu não sou Bolsonaro, é porque você é Lula. Não, eu não sou Lula, é porque você é Bolsonaro. Parece que só existe esses dois caminhos e está ficando muito acirrado a ponto do outro eleitorado ficar um pouco acuado e mostrar uma posição. Sérgio, depende muito do ponto de vista que a gente olha a situação. Vamos caminhar da seguinte maneira: Bolsonaro tem 47% de rejeição, Lula tem 42%. Significa que, hoje, quem não vota em Bolsonaro pode votar em Lula ou em nenhum dos dois. Da mesma forma, seria o contrário. A sociedade, ela está esperando justamente por não votar em um em outro, ela está esperando o ressurgimento ou surgimento de uma alternativa.
Quando você diz que 42%, e é o limite, do ponto de vista matemático, eleitoral, estatístico, 42% é o máximo que alguém pode ter para perder a eleição. Se o cara tem mais de 42% ou mais, ele tem... Claro, nós estamos falando um ano antes da eleição, praticamente. Sim. Existe uma dificuldade muito grande de se ganhar uma eleição com 42% de rejeição, com 47% de rejeição. Significa, então, se você tem dos dois lados uma rejeição alta, está faltando um caminho. Está faltando um caminho. Tem um espaço vago aí que não se sabe ocupar. Agora, esse espaço é um espaço de mais convergência ou é de divergência? Tem que ser um espaço que não seja tão radical. E aí, quando a gente coloca radical, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, em 2002, antes da eleição, Lula usava macacão. Para ele convencer a classe média e mitigar um pouco a resistência feminina, ele passou a usar terno. Você lembra disso? Né? Lula passou a usar terno, porque ele precisava convencer um público do qual ele tinha muita rejeição. Assim acontece também hoje. É preciso que surja alguém não para aumentar essa distensão, mas para mostrar uma convergência. Nós precisamos de alguém com uma capacidade intelectual de harmonizar um pouco mais essas diferenças, pegando pautas boas que existem das propostas de Bolsonaro e pautas também boas que existem do lado de Lula também. Então, quando a gente fala em extremos, a gente tem que considerar o seguinte: nós estamos vivendo no jogo democrático. Se um partido está no jogo institucional, a gente tem que ter cuidado quando se fala em radical. Porque o radical ele não estaria no jogo institucional, ele buscaria uma forma revolucionária, como foi o PCdoB antigamente, como tem alguns partidos aí que vivem, por exemplo, na clandestinidade, e que são radicais, defendem a revolução, inclusive armada. De esquerda e de direita também, existe também. Defendendo, inclusive, as armas para poder tomar o poder. A gente viu isso nas movimentações de Bolsonaro, como a gente vê também em alguns partidos de esquerda, especialmente aqueles partidos que estão na clandestinidade. Eu digo clandestino porque eles não entraram para a via institucional, eles não participam do jogo político eleitoral, eles querem convencer a sociedade, como foi a Coluna Prestes, a gente lembra da Coluna Prestes, né? É uma forma de convencer a sociedade por uma via que não seja institucional, de alterar a sociedade. Não cabe mais isso no mundo moderno. Infelizmente ou felizmente, esse rompimento, essa ruptura institucional não cabe no mundo moderno. Isso veio mais proximamente com as ditaduras. Seja uma ditadura de esquerda, seja uma ditadura de direita. Ou seja um absolutismo, como ainda, né, a gente viveu nos últimos séculos, mas isso não cabe mais. O que a sociedade espera não é que Lula melhore, nem que Bolsonaro melhore, mas que a gente possa viver uma sociedade mais estável, seja com uma terceira via, seja até com a retirada da disputa de um desses dois candidatos. A gente também não está longe disso. A gente está vendo aí uma percepção muito bem do interesse de tirar Bolsonaro, que seria muito mais interessante. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra, mas se tira Bolsonaro, seria muito mais fácil você usar aquele público de Bolsonaro para uma terceira via um pouco menos aguerrida, um pouco mais harmoniosa. E aí, até porque o Lula já tem o estigma também de todo o passado dele, então fica muito... A gente já viveu uma eleição sem Lula. Então, hoje, o que a sociedade espera é alguém que possa harmonizar um pouco mais, trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade para a vida pública, para a vida política do nosso país. Até que ponto, Luciano, até que ponto essa narrativa de dizer que quem alimenta Lula é Bolsonaro e quem alimenta Bolsonaro é Lula, um sem o outro não sobrevive? Há essa falácia, alguns especialistas até dizem isso, pré-candidatos também comentam isso, mas é que me parece que realmente tem um fundo de razão. Como é que você enxerga essa situação? Se vamos aqui jogar no se, de repente, se Bolsonaro sair do cenário da disputa em 2022, provavelmente surgirá um novo candidato e derrotará Lula. Será que esse caminho ele pode ser verdadeiro, ele pode existir, ou não? Até que ponto um lado alimenta o outro? Porque a gente escuta isso nas rodas de conversa, nas mídias também, nos programas de debate político, a gente vê pessoas apontando esse caminho, que um alimenta o outro. É verdade, é uma realidade. E deixa eu te explicar por quê. Explicar para os nossos ouvintes aqui, né? O mundo é dual. O que é dualidade? Preto e branco, alto e baixo, gordo e magro, pobre e rico. Nós vivemos da dualidade. E a dualidade requer que tenha o outro lado. O outro lado passa a ser uma referência para a nossa dualidade.
Então, eu me alimento, por exemplo, se você tem um grande problema e acorda com esse problema, quanto mais você valoriza esse problema, mais ele interfere na sua vida. Então, ou seja, aquilo que você tem como algo negativo, ele acaba surgindo a influência, inclusive, de você ter que pensar muito mais naquele negativo do que no próprio positivo. Então, a dualidade, e aí a gente sempre tem que... Eu sempre pego esse exemplo eu não sei se alguma vez já conversei com você sobre isso, mas é da gente utilizar como referência aquilo que a gente quer combater. E é isso que a gente faz. Bolsonaro é a referência para quem está do lado de Lula, porque é o que eu quero combater. Mas eu tenho qualidades para explicitar do que é meu, do que eu acredito. Mas eu prefiro trabalhar no combate achando que eu vou derrotar o outro com o que eu falo, do que produzindo um pouco mais, potencializando um pouco mais o meu candidato. Então, essa dualidade, ela existe em todos os aspectos da vida. Eu lembro uma história que eu presenciei, e que vim duas meninas, eu estava com um amigo, e ele muito gaiato, muito brincalhão, acho que é coisa de carioca também, e duas meninas, ele chegou para mim e falou assim, nossa, você está linda. E não falou nada para a outra. Olha a dualidade. Qual o contrário de bonito? É feio. Sem falar nada, a dualidade está presente. Se chegar para a mulher e falar, nossa, você está magrinha, e tiver duas, a outra for gordinha, você já vai estar dizendo para ela, vai estar potencializando uma diferença que ela tem. E isso serve para tudo, essa dualidade faz parte da nossa vida o tempo todo. A gente vive, o que a gente tem que perceber é potencializar o que é de bom e não valorizar o que é de ruim. Deixa que o que é de ruim se destrua sozinho. Eu não preciso disso. Eu vejo pessoas, por exemplo, dizendo assim, aquele traste, aquele nojo, aquele homicida, ou aquele alcoólatra, por causa do Lula. Não é isso que importa para as pessoas. Eu não tenho que fazer adjetivação pejorativa. Eu tenho que usar o que é de bom naquilo que eu acredito e mostrar que aquilo que eu acredito está justificado por essas razões. E não porque o outro é ruim e o meu é melhor. Então eu tenho que potencializar. A dualidade existe, a gente vai ver a dualidade a todo momento. Pronto, nós vamos passar aqui agora para o cenário estadual. A gente fez essa fala a nível nacional, mas a nível estadual nós temos um grupo político, né, na verdade, uma junção do PT aqui no estado do Ceará junto com o PDT, que é o PDT dos Ferreira Gomes, né, o grupo dos Ferreira Gomes, aqui há bastante tempo, que dominam a política cearense, tanto na prefeitura de Fortaleza, a prefeitura mais importante do estado, que é a da capital, e temos também o domínio amplo no governo estadual. Agora, me parece que está surgindo aí um candidato razoavelmente bem articulado, um rapaz novo, deputado federal, que no caso é o Capitão Wagner, que parece que vai... Ele é pré-candidato e eu tenho percebido uma aceitação dele a nível de estado, até porque ele foi derrotado na eleição, na disputa para prefeito de Fortaleza, numa margem muito pequena, uma margem pequena a nível do eleitorado de Fortaleza. E ele já é pré-candidato a nível de estado. E tem muitas questões entre o PDT e o PT que estão sendo resolvidas. Poderá até ter uma chapa do PT pura e uma chapa do PDT pura na disputa com o Capitão Wagner. Se tiver 3 opções, imagino eu que o Capitão Wagner possa até ter mais chance. Mas o grupo PT e PDT dos Ferreira Gomes poderão ir junto. Como é que você analisa esse cenário, já que os Ferreira Gomes e o PT dominam há 20 anos? Eles dominam há 20 anos, eles têm o comando, geralmente, das principais prefeituras do Estado, estrategicamente a nível de Estado. Eles têm uma Assembleia Legislativa que eles trabalham praticamente sem oposição. Mas tem essa nova via aqui, liderada pelo Capitão Wagner, com muitas pessoas até de grupos evangélicos ligadas. Ele é bolsonarista, ele é do grupo do Bolsonaro, ele é militar. O que já deu para você perceber nesse cenário estadual? É muito diferente do cenário nacional, ou tem alguma relação, ou que caminho poderá tomar a política cearense com essa entrada desse novo, digamos, desse novo personagem, entre aspas, né, desse novo político, numa disputa a nível estadual, que é o Capitão Wagner?
Sérgio, eu não sou especialista em política cearense, né? Até porque eu trabalho em 6 estados hoje e é muito difícil compreender com muitos detalhes a política mais estadual, vamos dizer assim. Mas eu tenho informações até históricas, né? Uma coisa interessante que aconteceu no Ceará foi a quebra do coronelismo. Ceará tinha muito coronelismo. Se a gente olhar para os Ferreira Gomes, se a gente olhar para os Gereissati, né, a gente vai perceber que houve uma quebra de alguma forma, uma mudança de poder, como você colocou, há muitos anos que eles estão no poder, né, a esquerda está no poder, a esquerda aí, o PT, o PDT está no poder. A gente não pode também deixar de avaliar que, por exemplo, o PT sempre faz uma distensão. O PT fez na eleição passada, Lisiane, a ex-prefeita, né? Foi prefeita, né? Sim. Ela tentou defender uma candidatura, um posicionamento um pouco mais distante para defender uma candidatura do próprio partido, entendendo que era o momento de não o PDT, mas o PT ter o candidato próprio do partido. Depois, bem logo no final, eu lembro que na época do governo, parece que tinham 7 candidatos que eram do governo, ligada a Roberto Cláudio, né? Que eram os candidatos, e foi escolhido Sarto, mas numa disputa muito interessante, né? Que foi feita, que o PT se negando, inclusive, a participar, tentando colocar. Eu acredito, assim, que o cenário, nós estamos falando de Camilo, que é um governador muito respeitado no cenário nacional. Muito respeitado. Muito respeitado. É considerado hoje, juntamente com Rui Costa, da Bahia, e com o prefeito do Maranhão, né, que é o Flávio Dino, são considerados os melhores ligados ao campo da esquerda, uma boa referência, tanto que Flávio Dino parece que vai trocar de partido, né, para justamente... Ele é do PCdoB atualmente, ele é do PCdoB, né? Eu não sei se ainda foi para o PSB. E só aquele incremento, o Camilo é aquele PT que nem vermelho veste. Sim, ele não tem buscado se caracterizar dessa forma, não. Até as vestimentas dele é diferente, mas embora ele seja abraçado pelo PT. Ele é o PT de uma linha não de militante, mas uma linha mais profissional, mais técnico, mais de gestor, entendeu? Mas eu acho que a grande dificuldade do PT, e aí entra esse espaço que você bem colocou, do capitão Wagner, seria satisfazer a classe média. A classe média, ela está pagando uma conta por conta do assistencialismo que existe, não que eu seja contra o assistencialismo, mas é preciso ter uma janela para sair, você acaba colocando pessoas no Bolsa Família, colocando no Auxílio Brasil, colocando, enfim, e não tem uma janela de saída, a janela de saída tem que ser trágica, ou a pessoa morre ou não vai para a escola, né? Porque se não existe uma janela de saída em que você, por exemplo, prepare a pessoa para a competição, para ela ser, por exemplo, empreendedor, para que ela possa viver por algum tempo daquele auxílio, mas que ela avance, para que ela possa conquistar individualmente um espaço, com a ajuda do governo, sim. Mas a classe média hoje percebe, por exemplo, nós estamos pagando a conta praticamente do combustível alto. Nós estamos pagando a conta do gás alto. Não que as pessoas não consumam, aquelas pessoas mais humildes, mas elas consomem, mas elas têm subsídios. Muitas delas têm subsídio. Eu não tenho subsídio, você certamente, Sérgio, não tem. Não estou dizendo aqui que deixe de ter essas pessoas, mas é preciso encontrar um caminho que a classe média não seja tão penalizada. E a classe média está muito penalizada. Tem gente que diz assim, que a classe média é aquela que dá esmola e paga a conta. Porque a classe mais alta anda de avião, não para no semáforo para ninguém pedir nada, né? Muitas vezes não frequenta o supermercado, não tem noção de preço. Mas nós, da classe média, a gente vive dos dois lados. A gente convive com aquele que tem mais recursos, com aquelas pessoas mais abastadas, e como convive também com aquele mais humilde, que nos pede também. A gente falando de política, né? E assim, Luciano, sem deixar de dizer que as pessoas que vivem do auxílio, né, desse subsídio que você fala, os auxílios, como foi extinto o Bolsa Família, agora como é que é... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, né? Melhor, o Auxílio Brasil. Enfim, essas pessoas também estão numa situação difícil, porque já tem essa política, ela se estende por vários anos. O Brasil tem muita gente necessitando disso. Não tem apresentado, não é só do governo Bolsonaro, nos últimos governos, não tem apresentado uma saída segura, e o governo tem que manter essa população de alguma forma. Com isso, você diz que a classe média ela está sendo penalizada, e realmente está sendo, porque o rico ele não olha nem para isso. O nível de vida dele é outro, né? Ele não é assalariado, ele não olha para salário, o investimento dele faz com que ele tenha um retorno muito grande, mas assim, esse povo é uma parcela grande, e que os políticos
tem um olhar especial, principalmente em anos eleitoral. Eu tenho acompanhado que sempre em anos pré-eleitorais ou eleitorais tem sempre uma novidade para esse público, tem sempre uma novidade de ajuda. E principalmente nesse tempo de pandemia, eu tenho visto essa movimentação muito mais intensa, porque é uma parcela grande da sociedade e que faz diferença nas urnas. Existe uma proposta muito antiga do Suplicy, que era senador na época por São Paulo, que ele diz que os auxílios deveriam ser para todo mundo. Pronto, igualou. Se o auxílio for para todo mundo, igualou. Eu pago a conta e eu recebo. É interessante pensar dessa maneira, né? Por que eu não tenho direito, se eu pago a conta, mais do que aquelas pessoas que às vezes estão lá recebendo, que precisam receber, mas que não pagam, não produzem, muitas vezes são improdutivos, se a gente for analisar, improdutivo não porque quer, é porque o sistema... Como é que a gente pode entender, professor Sérgio, que um país... Se você não sabe, eu vou te dizer, eu creio até que o professor saiba, nós alimentamos 1/4 da população mundial. É o melhor país agricultável do mundo. 1/4 da população mundial é alimentada pelo Brasil. A gente está falando de bilhões de pessoas. Se o Brasil parar a sua produção industrial, não vai afetar tanto. Mas se parar a produção agricultora, se parar a agricultura brasileira, para o mundo. E como é que isso não se converte em riquezas? A questão do nióbio, que o próprio presidente falava isso, cadê? Como é que ficou? Mas voltando à questão com relação ao cenário estadual, Capitão Wagner tem uma grande possibilidade. A maior dificuldade dele vai ser fugir daquela pecha que a esquerda tentou e, de certa forma, conseguiu colocar nele, de um radicalismo de direita. Olha só que coisa interessante, a esquerda fazia um movimento sindical. Aí você tem um cara que faz um movimento sindical, radicaliza de alguma forma no movimento sindical, mas ele é de direita. E a esquerda começa a combater um cara que radicalizou no movimento sindical porque ele é de direita. Mas ele estava defendendo o interesse dos trabalhadores. No caso da segurança pública. No caso da segurança pública. Olha só que paradigma, né, que a gente quer ver. Quer dizer, a esquerda só é interessante para a esquerda o radicalismo quando se tratar da esquerda ser protagonista. Quando a direita vira protagonista do radicalismo, aí ela acha que é excesso. Aí ela acha que não é bom para a sociedade. Então, a maior dificuldade hoje do Capitão Wagner, que eu acho que é interessante, o poder tem que mudar de mão mesmo. O poder tem que mudar de mão. A grande dificuldade mundial foi justamente o absolutismo, justamente o totalitarismo. Tem pessoas com 35 anos no poder. A gente viu isso em vários locais. Na África, então, a gente vê muito isso. Isso é bom? Não é bom. Isso não é bom. O bom para a sociedade é ela ser mais dinâmica, porque tem que criar novas lideranças, com novos pensamentos, novas necessidades, novas perspectivas, novos projetos. Então, a maior dificuldade do Capitão Wagner vai ser fugir desse estigma de um radical de direita. E aí essa relação com o Bolsonaro vai ter que ser muito bem trabalhada, porque vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que um distanciamento do pensamento de Bolsonaro e um posicionamento um pouco mais convergente, um pouco mais harmonioso, facilitaria muito o trabalho do Capitão Wagner. Só mais aqui para a gente encerrar esse bloco, aí quando a gente voltar, nós já vamos voltar com alguma fala do cenário político do município de Canindé. Nós não vamos deixar de falar aqui do tema Canindé, né? É muito importante para o nosso público, para as pessoas canindéenses. Teve uma visita do Capitão Wagner, do presidente Bolsonaro aqui no Ceará, e o Capitão Wagner não estava. Ele não foi. Justificou, dizendo que estava com alguma necessidade de saúde, alguma coisa do tipo. Não lembro bem o que foi. Mas ele foi, digamos, bombardeado, criticado por algumas pessoas do Bolsonaro. Então, eu acho que ele não pode se distanciar muito do Bolsonaro, porque ele pode perder também um público, ou pode ter dificuldade, força no apoio, mas eu acredito que ele também vai buscar um caminho de pegar esse público que ele já tem bolsonarista e pegar uma parcela de um outro eleitorado que não é dele e que tem um pé atrás com o bolsonarismo, porque inclusive o Bolsonaro tem em torno de 47%, como você mesmo já falou. Então ele não pode carregar essa rejeição dos 47% do Bolsonaro. Mas eu acredito, mais ou menos um ano ainda para a eleição, eu tenho visto o Capitão Wagner se movimentando muito bem dentro da política cearense, só que ele não tem um grupo forte, como um grupo já consolidado, PT e os Ferreira Gomes. E eles já viraram várias eleições. Eunício foi derrotado aqui no estado do Ceará. Estou até lhe dando essa informação, porque você estava em Rio de Janeiro, né? Eunício
presidente do Congresso, se candidatou para a reeleição de senador, levou a virada aqui no estado do Ceará. Eunício também foi derrotado, estava na eleição anterior de governador, muito na frente, Camilo ganhou e foi para a reeleição. Capitão Wagner estava na frente na eleição para prefeito de Fortaleza. Ferreira Gomes e o PT viraram a eleição e elegeram o Sarto. Então, esse cenário novo que está se desenhando com o Capitão Wagner agora na frente. Então, a política cearense ela tem ficado muito no controle do PT e grupo do Ferreira Gomes atualmente. Então, esse distanciamento que a gente está falando, distanciamento não, é um pouco de distanciamento para que o Capitão Wagner não carregue essa rejeição do Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ser extremamente cuidadoso para não acabar nos se dando mal. O que você pensa disso? Ele se distancia e esse público espera e vai entender que ele vai fazer uma articulação nova para pegar outro público e tentar ganhar a eleição, ou pode ele se embaralhar nesse passo diferente que ele pode querer dar? Olha, não vai ser fácil para o Capitão Wagner. Ninguém disse que ia ser fácil. Até porque, olha só, como é que a gente faz uma leitura desse cenário da seguinte maneira. Estar ao lado de Bolsonaro significa estar contra Lula, na concepção popular, né, no pensamento empírico, no pensamento mais comum. Só que estar contra Lula pode significar estar contra o PT. E na disputa estadual, o governo, que é do PT, tem uma boa aceitação. Então, essa aproximação de Bolsonaro, potencializando essa divergência Bolsonaro-Lula, trazer isso para o plano estadual, talvez não seja bom. O que tem que ser feito, e aí não estou aqui para ensinar ninguém, é apenas um pensamento, uma reflexão que eu faço, seria Capitão Wagner utilizar as pautas conservadoras. Porque, por exemplo, nós estamos num estado conservador. Ceará é um estado conservador. Então, se ele utilizar bem as pautas conservadoras, como a questão da família, a questão da ideologia de gênero, a questão das pautas identitárias, não estou dizendo aqui a favor ou contra, estou dizendo ele trabalhar essas pautas muito mais, a pauta religiosa, católica, por exemplo, nós estamos num estado fortemente católico, trabalhar essas pautas de defesa da família, defesa da sociedade, mas trabalhar essas pautas não de confronto com o PT nacional, mas de confronto com uma prática que está sendo levada a cabo aqui no plano estadual. Não é uma situação fácil, mas mais difícil que isso vai ser ele fugir um pouco dessa pecha. Eu acho até que é interessante para ele não estar presente, até porque a gente não sabe como é que vai ficar esse cenário, está muito cedo. E aí, aliás, ele está numa aliança política partidária muito extensa, muito melhor do que ele teve na eleição passada, em que ele perdeu. Ele eram 13 ou 15 partidos a favor do Sarto, e ele tinha 3 ou 4 partidos a favor dele só. Hoje ele está conseguindo uma aliança grande. Se não me engano, até o PROS parece que estaria fechando com ele. O PROS, que era ligado ao Ciro Gomes, já foi ligado, né, a Ciro Gomes aqui no Ceará. Então, o cenário é bom para ele, é um cenário bom, mas não é um cenário confortável. É um cenário de muita disputa, até porque se ele realmente decidir disputar, ele vai ficar fora, e se ele perder, ele fica fora do espaço político, pelo menos por 4 anos, porque ele não vai ter mais mandato, né? Com certeza, corre esse risco. Mas agradecer aqui a audiência de todos que estão nos assistindo. Olha, gente, nós vamos já trazer mais assunto. Daqui a pouco é o município de Canindé fazer uma análise, uma conversa, uma fala aqui sobre as questões políticas do município de Canindé, esse cenário que já está se desenhando. Nós sabemos que a prefeita Rosário ganhou a eleição, depois se reelegeu, foi para a reeleição, ganhou com uma certa folga, mas inevitavelmente ela vai passar o bastão para alguém. Então vamos ver o que é que o Luciano tem para dizer, qual é a opinião dele sobre isso, mas isso vai ser depois do intervalo. Nós vamos fazer uma paradinha aqui de 1 minuto para a gente tomar água e já nós estaremos de volta, mas você é que não pode sair daí. Aproveite, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo sobre a política brasileira. Pronto, estamos aqui de volta na TV Canindé, nosso programa Conectados.
Hoje o entrevistado é o professor Luciano Lima, né, cientista político, um currículo bastante interessante, que tem hoje conversado sobre política nacional, política estadual e, como eu disse para vocês, eu prometi para vocês, nós vamos falar agora um pouco sobre a política municipal. O que nós podemos ter um entendimento maior sobre a conjuntura municipal, como é que a coisa está caminhando, embora o Luciano, eu acredito que não tenha feito nenhum estudo sobre a política cearense e também canindéense, mas como ele é um estudioso da área, tem sempre uma contribuição para trazer para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham e que gostam também de ir formando sua opinião e cada vez mais tendo acesso a novos conhecimentos. Nós sabemos que, querendo ou não, eu tenho dito isso aqui e também por onde eu trabalho como professor, querendo ou não, a política é um dos caminhos que ajuda a decidir a vida das pessoas. Ou a gente gostando ou não, a política ela tem grande importância na nossa vida. Luciano, nós vamos falar aqui um pouco sobre Canindé. Acredito que você não conhece ainda, ou a maioria, ou boa parte dos atores políticos de Canindé, no caso, os que estão no poder, alguns que já passaram. E a política é uma formação constante, vai sempre surgindo políticos novos, tem alguns políticos que vão se aposentando, ou por querer, ou porque o povo não quer mais, tem às vezes acontecido alguns fatos, e eu aproveito isso para dizer que Canindé viveu uma grande polarização em décadas passadas. Muita gente lembra disso. Ximenes Filho, que hoje é falecido, era o marido da atual prefeita, Rosário Ximenes, e Glauber Monteiro, que é ex-político, não se candidatou mais, né, depois que saiu, parece que encerrou a carreira política, ninguém sabe se em algum momento ele voltará, mas já está há um bom tempo afastado de ser candidato, embora ainda intervenha na política, ainda goste de política e se movimente. Há praticamente 20 anos, Canindé não elegia um prefeito para concluir o mandato. Era impeachment, era afastamento, às vezes dentro de 4 anos era afastado 2, 3 vezes. Muito problema, era um clima horrível aqui o município de Canindé. Aí veio a Rosário, já viúva, sem um grupo político definido, só com a popularidade dela e do marido, mas não tão alta assim. Eu acho que ela aproveitou que não tinha quase rejeição, e eu acho que algo que foi muito importante, numa cidade muito religiosa como Canindé, uma comoção pela morte do Ximenes, porque ele tinha já sido deputado 2 vezes, tinha sido vereador e prefeito e tal, a Rosário tinha sido primeira-dama e também já tinha sido vereadora, mas estava sem mandato. Ela vem gradativamente, quase sem muitas pessoas acreditarem, ela vem e ganha a eleição. Primeira mulher eleita no município de Canindé. Aí as pessoas comentavam, será que termina menos 2 anos de mandato? Conclui o mandato, vai para a reeleição, ganha com a maior diferença, se eu não me engano, já vista. Aqui no município de Canindé, que é o maior município da região, acredito que hoje tenha 80 mil habitantes. Só que a Rosário já está na reeleição e daqui a pouco vai passar o bastão inevitavelmente. Está iniciando ainda praticamente o 1º ano de mandato. Então, eu fiz esse relato aqui, um pouco do histórico político dos últimos 20 anos, e ela tem governado durante o 1º mandato e o 2º mandato praticamente sem oposição. Tem apenas um vereador de oposição hoje, que é ligado ao candidato que foi derrotado pela Rosário, e 1 ou 2 que uma hora estão do lado da situação, outra hora estão do lado da oposição. Ou seja, ela tem um certo conforto para governar o Canindé hoje. Então, diante disso, o que você tem para dizer aqui sobre o Canindé, né? Você já disse que sua esposa é daqui, com certeza já tem olhado assim com um olhar especial pelo município de Canindé, por ter essa ligação familiar, e a Rosário ser essa mulher que chegou, ganhou a eleição, foi para a reeleição, mas agora eu digo que não está saindo da política, porque tem filhas, tem parentes, tem pessoas ligadas ao grupo político dela, mas ela com certeza vai encerrar a carreira dela momentaneamente de prefeita, porque não pode mais concorrer nessa sequência.
como é que você vê o cenário político de Canindé? Fale aqui para as pessoas que estão nos assistindo e, mais importante, ao longo da semana as pessoas vão acessando e vão assistindo o nosso programa e vão comentando e vão participando. O que a gente tem para falar sobre isso, Luciano? Primeiramente, a gente tem que fazer uma retórica para entender isso. Nós estávamos em 2016, na primeira eleição de Rosário, que, aliás, a primeira mulher a governar Canindé, a gente não pode esquecer isso. A gente estava em 2016, no momento em que Dilma estava sendo empichada e o papel da mulher enquanto gestora estava muito mitigado. E aí Rosário consegue vencer. Eu tenho situações em alguns municípios brasileiros em que, apesar de todo o sacrifício, não conseguiram vencer as mulheres, onde tinham mulheres. Raramente, e embora não tenha trabalhado aqui em Canindé, mas é muito difícil. Foi um momento muito difícil para as mulheres, para o empoderamento feminino diante de uma presidenta, né? Que ela gostava de ser chamada assim, uma presidenta que estava sendo empichada, e foi empichada e saiu do poder. Então foi um momento muito difícil. E aí eu acredito até que foi exitosa a campanha da prefeita de Canindé, né? Eu digo nossa prefeita, porque eu me sinto um pouco canindéense também, embora não a conheça, né? Mas deve ter sido uma estratégia muito interessante. Agora, ela aproveitou também o outro lado, que é uma cidade muito religiosa, tinha a situação do marido dela, tinha falecido há pouco tempo, e ela conseguiu transformar aquilo num sentimento, e transformar aquilo, converter as pessoas e ganhar uma eleição. Então, foi um momento difícil, do ponto de vista nacional, da referência política que se teria, mas ela teve um fator forte, que é justamente esse. E um outro fator forte, que eu creio também que tem ajudado, que naquela época também nós vivíamos uma guerra entre dois homens em Canindé. Dizem aqui em Canindé, naquela época eu já frequentava Canindé, frequento Canindé desde 2008, naquela época a gente dormia com o prefeito e acordava com outro, é o que falava-se muito aqui em Canindé, e eu lembro muito disso. Então foi o momento que ela soube também, ela conseguiu potencializar isso, e depois a gente já via falar um pouco sobre potencialização de imagem, de candidatura. Então foi um momento importante. Agora, a gente não, eu particularmente tive aqui em 2019, eu já estava morando, tinha recentemente chegado a Maracanaú, a morar aqui. Eu tive com algumas figuras políticas da cidade, não tive com Rosário, mas tive com algumas políticas, pessoas da cidade, inclusive que me convidaram. A gente chegou a algumas conversas, mas não chegamos a nenhum acerto, então não participei do processo político aqui em Canindé. Mas eu percebi assim, que existe algumas coisas que precisam ser lembradas de Canindé, do Canindé antigo para o Canindé moderno. Uma das coisas é esse rompimento, um pouco desse rompimento, que, Sérgio, você colocou aqui. E a outra coisa é que a gente está falando de uma cidade de 80 mil habitantes, 80 e poucos mil habitantes. A gente está falando de uma cidade que tem um PIB médio aí, per capita de 2 salários mínimos, mais ou menos, um salário mínimo, 0,8. A gente está falando de uma cidade que 10% da população, ou melhor, a ocupação, o índice de ocupação formal é de 10%. A gente está falando de uma cidade que 54% da população vive com menos de meio salário mínimo. Mas a gente está falando da cidade também que desde 2010 esse PIB cresceu muito. O PIB per capita era cerca de 5 mil reais. Significa dizer em torno de 400 reais mês por pessoa. Hoje a gente tem 700, quase 800 reais. Então cresceu também o PIB per capita. Houve um crescimento do IDH, embora o IDH ainda seja IDH médio. Houve um crescimento. A questão, a gente coloca aqui, o que foi feito para que isso mudasse? A cara de Canindé hoje, sem aqui fazer apologia a esse ou aquele prefeito, é diferente. A família da minha esposa mora no Monte, a gente passando por ali, a gente percebe ruas diferentes, a gente percebe coisas diferentes, mas aí uma coisa que me preocupa ainda em Canindé é o índice de felicidade das pessoas. Eu não percebo as pessoas felizes, e isso é um termômetro também. É preciso, por exemplo, ter centro de convivência. O que é centro de convivência? A praça pública, por exemplo, onde você possa ter, por exemplo, a praça de esportes, onde a sociedade se reúne ali para práticas esportivas, para poder ter entretenimento, para fazer network familiar também, para fazer network profissional, para fazer atividades mais grupais. É preciso estabelecer um padrão de relacionamento que traga mais felicidade para as pessoas. Não é fácil para a prefeita também fazer isso. Não é fácil. Luciano, olha, eu estive acompanhando muito de perto, e ainda acompanho, lógico, mas os primeiros passos da prefeita eram porque, assim, no primeiro mandato,
Agora a coisa caminha já um pouco diferente. Teve a pandemia, que é um caso à parte, inibiu talvez algumas ações. Mas eu lembro que tinha 3 meses de funcionalismo atrasado. Esse entra e sai de prefeito, aquela confusão interminável, era 3 meses de salário atrasado. As escolas sem merenda. Os transportes que levavam os alunos por receber. Médico atrasado, faltando remédio. Não vou dizer que isso foi tudo resolvido, mas essa comoção popular e essa revolta esfriou, porque o Canindé deixou essas questões de tirar e botar prefeito. E não estou dizendo que tirava só por questões políticas, mas também por questões que faltava algo para a população, melhores políticas públicas, o povo se revoltava, os grupos políticos se aproveitavam, subiu o tom e jogava o prefeito fora. Então ela chegou, digamos assim, não sei se foi trabalhar essa imagem, mas ela não briga. Não tem desavença, como se diz no popular. Hoje é que a Câmara, a gente começa a notar que esse clima começa a voltar por via Câmara Municipal, através de 1, 2 ou até 3 vereadores que começam a querer migrar para a oposição. Então ela tem esse desafio. Então essa parte, digamos, mais evoluída de Canindé, de ter algumas ações que promovam a felicidade do povo, talvez seja um passo que ela ou outra gestão tem que dar, porque esses casos, digamos, mais grosseiros de necessidade imediata do povo, gradativamente está sendo sanado. E aqui eu não estou fazendo nenhuma média com a prefeita. Você que não mora aqui é visível ver alguns pontos, como por exemplo, Canindé só tinha a Universidade Estadual Vale do Acaraú, mas já chegou o Instituto Federal há um certo tempo antes mesmo da prefeita Rosário, a UES já está se estabelecendo, outras universidades chegando, isso no campo educacional. E outros campos estão caminhando, outros campos de políticas públicas. Então falta ter esse avanço maior. Aí aqui, digamos, mora uma grande questão, a prefeita está entregando o bastão. Para quem? Que público, que perfil provavelmente alguém terá para pegar esse barco em andamento que é a Prefeitura de Canindé. Mora essa expectativa e é uma dúvida, esse grande ponto de interrogação já está na cabeça dos políticos de mandato. A gente percebe realmente não uma movimentação, mas uma fala em torno. Quem será? Vai ter um grupo novo, é o professor Luiz Damião, qual é o caminho que o Canindé vai seguir? É a pergunta que não quer calar. Nós sabemos que hoje o professor Luiz Damião, que eu não conheço também, né, é a segunda força política da cidade. Né? A gente sabe disso pelo resultado eleitoral que se teve, mas sabe também que ele não trabalha o dia a dia da relação com os eleitores, da sua relação com a cidade. Segundo dizem, não mora até na cidade, não sei, né? Mas ele também não. O que acontece, o que vai acontecer daqui para frente, Sérgio, a prefeita, ela precisa construir um projeto em que justifique a presença de alguém de quem ela possa confiar para dar continuidade a um projeto. Quando eu digo a você assim, que ela precisa trazer um pouco mais de felicidade, ela precisa repactuar isso com a sociedade. Por quê? Nós tivemos uma pandemia e necessariamente houve um afastamento, ou uma diluição social muito grande por conta da impossibilidade das pessoas estarem juntas no convívio social que não seja familiar. E mesmo familiar, em algumas situações tivemos que estar separados, né? Porque tivemos momentos de quarentena, de pessoas doentes, enfim. Então ela tem que criar um projeto, se já não tem, criar um projeto, e um projeto que seja um projeto não para 4, mas para 8 anos, em que ela justifique apoiar alguém pela confiança que ela teria naquela pessoa em dar continuidade a um projeto que deu certo. E pegar as demandas que ela conseguiu atender, pegar o que ela projetou e que ela começou para justificar. É muito comum a gente ver eleições em que as pessoas não têm um projeto, mas têm um nome. Né? Mas é preciso que você vincule as pessoas a um projeto, insira aquele projeto e insira um nome dentro daquele projeto como justificativa de alguém com competência, com capacidade, com lealdade suficiente para dar continuidade daquele projeto. Talvez essa seja a maior dificuldade, até porque vários nomes são cogitados, num momento como esse ainda, faltando 3 anos para a eleição, vários nomes são cogitados. E normalmente a prefeita ou qualquer outro prefeito deixa que as pessoas sobressaiam sozinhas até que ela perceba com alguém com uma capacidade para isso. Não vai ser uma tarefa fácil para ela, não. Vai ser uma tarefa até muito difícil, até porque a maneira que a cidade é
é administrada, com um número muito grande de apoio político na Câmara, vai suscitar nomes que vão se levantar, né? Para tentar ser, e é legítimo isso, eu acho que é bom que você cita, mas eu acredito que hoje, pelo que a gente tem, não sei de índice de rejeição da prefeita, não conheço também índice de aprovação, mas tenho a percepção de que ela acalmou a cidade. Aquele turbilhão que a gente via em 2016, 2015, acalmou a cidade. E ela deu uma demonstração que a mulher tem uma competência que tem mesmo, de harmonizar com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade essa cidade. Nesse ponto eu dou parabéns para ela, embora não vou fazer uma avaliação do governo dela por não ter muito conhecimento aqui. Estou falando do plano mais pessoal, entendeu? Tranquilo. Dizer que nós estamos aqui com o Luciano Lima, né, cientista político, que está dando aqui essa oportunidade, né, da gente falar de todos os cenários políticos a nível nacional, estadual e também municipal, que é algo que nos interessa assim, imediatamente. E tenho certeza também que aqui o meu público aqui da TV Canindé está gostando desse bate-papo. Então é importante você curtir e compartilhar para a gente ir ganhando mais seguidores, as pessoas indo, né, tendo esse momento de formação na sua vida, dessas discussões inerentes à vida do município de Canindé e que diz respeito à nossa vida. Mas aqui, você falou muito de imagem de políticos, né, que tipo de imagem ele tem diante do público, como é que ele se porta, sem citar nomes, mas trazendo um conhecimento vasto. Eu queria que você aí apresentasse para nós algum material, tomando como base os grandes políticos, né, que você sabe fazer essa análise e falasse para nós como é que os grandes políticos se sobressaem, como é que eles trabalham suas potencialidades, a partir daquilo que você faz a sua análise e você já disse que tem algum material e vai falar baseado nisso aqui para o nosso público da TV Canindé. Você fica aí à vontade para a gente iniciar essa conversa, é uma curiosidade minha e sei que as pessoas também vão gostar, é um bate-papo legal. Então você pode chamar aí a primeira imagem, já pode vir? Primeira imagem. Primeiramente dizer assim, Sérgio, o corpo fala. O corpo fala. Só cortando aqui, deixa eu dizer, você falou aí, eu lembrei, tem um livro do Dr. Adalberto Barreto, psiquiatra, da palestra a nível mundial, na Europa, na França, nos Estados Unidos também, na América do Norte, e ele tem um livro que trata mais ou menos desse texto, dessa frase, o corpo fala, os órgãos falam, né? O livro é mais ou menos isso, ele até recomendo às pessoas que não tiveram oportunidade, quem puder ter o acesso a esse tipo de material, ele é fundamental para a gente se conhecer, para a gente ir se conhecendo, não só no campo político, né? Mas para a gente se conhecer, como a gente senta, como a gente caminha, como a gente se porta, às vezes, diante de uma notícia, né? A gente tem aquele impacto, a gente reage. Então, essa questão da imagem é muito importante. Eu queria que você aprofundasse isso aqui conosco, aqui na TV Canindé. Quando eu digo o corpo fala, é preciso e é possível entender a resposta a partir da movimentação do corpo. Hoje em dia estamos mais além disso. Nós estamos falando em neurociência. Nós estamos falando que se eu perguntar para os nossos ouvintes, para aquele que está nos assistindo, o que ele comeu ontem, ele vai olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo. A verdade está de um lado, a mentira está do outro. Tem gente que diz, por exemplo, que sente sono quando começa a ler. Sente porque lê com o livro abaixo. Se lê com o livro acima, não vai sentir sono. Enfim, tem várias situações em que o corpo está falando e ele está demonstrando. É muito comum a gente ver, por exemplo, alguém e você fala, eu conheço essa pessoa. Não, é porque os movimentos dela, no seu inconsciente, são familiares. A cor da roupa dela, a maneira que ela cruza as pernas, a maneira que ela usa os braços, a maneira que ela olha, isso se torna comum para você na tua percepção. Mas vamos mais adiante, vou passar algumas imagens para a gente ver mais ou menos que leitura a gente faz. Isso é muito mais no campo político, mas existe também no campo comercial também. Sabe, eu que já trabalhei com candidaturas, exceto de presidente, eu trabalhei de vereador até candidatura a governador, já trabalhei candidatura também da OAB, que eu sou advogado também. Então, vamos passar algumas imagens para a gente entender um pouquinho por que as coisas falam. Que é uma imagem aqui do Obama, né? Ele com a esposa. Percebam bem que é uma imagem, o Obama é uma figura que para você trabalhar a imagem é sensacional. É um cara que eu já conheci pessoas que trabalharam com ele, e essa imagem, por exemplo, dá um sinal, essa primeira imagem, dá um sinal de descontração e de felicidade, sem tirar
o caractere de poder que ele tem. Se você perceber, ele abraça a mulher, ele toma ela, mas ele está vestido com caractere de poder. Você tem, no fundo, símbolos também que significam poder. Então, essa imagem é a imagem que demonstra um Obama poderoso, mas um Obama humano, um Obama familiar, um Obama feliz. Perceba que todo mundo está sorrindo ao redor dele. Então, ele demonstra um clima de felicidade. Perto de mim reina a felicidade. Aqui é o Obama com o pessoal das Forças Armadas. Repare que até a roupa dele escolheu um tom que não contrasta com as outras pessoas. É um Obama descontraído, mas é um Obama também que você perceba o sorriso em torno dele. É um Obama popular, é um Obama que demonstra também uma simplicidade, demonstra também o reconhecimento da importância e demonstra um pouco do Obama garotão também, aquela coisa do sinal que a gente faz. Isso não foi na época da pandemia, mas é um sinal de força, é um sinal também de estamos juntos, né? É um sinal importante também. Vamos pensar, olha que imagem sensacional. O que essa imagem demonstra? Que Obama está dialogando com o público. Essa mão levantada, e olha que a mão esquerda, que tem um simbolismo também, que a mão direita era a mão do nazista, a mão esquerda é a mão do coração. Então ele levanta essa mão, não há dúvida nenhuma de você dizer se o Obama está falando para um número muito grande das pessoas, que do outro lado você não está vendo, mas percebe que tem um número muito grande de pessoas que estão ouvindo. Então demonstra a posição de um Obama popular. Eu estou falando rápido até para a gente poder ter, são várias imagens, né? Sim, mas também, Sérgio, fique à vontade se quiser dar alguma avaliação. Não, tranquilo. Eu sempre que vejo alguma coisa relacionada a Obama, embora, logicamente, não sou americano, não tenho acompanhado isso, mas eu percebo que ele é uma figura exponencial, ou seja, ele é muito importante a nível mundial, e até as pessoas que não conhecem a fundo, eu não conheço a fundo, mas perante alguma leitura, algum noticiário, se eu ver uma imagem do Obama, eu paro, porque tem algo ali que chama atenção. Está dizendo alguma coisa, uma imagem dele. Então, eu acho que quem trabalhou com ele, eu acho que potencializou isso muito bem, porque ele não foi uma figura simplesmente para os Estados Unidos, americano. Ele é uma figura mundial, que deixou essa marca e continua até hoje, assim como a esposa dele também não ficou atrás. Ela ficou bastante conhecida, né, uma grande mulher, que realmente trabalharam em conjunto e deixou essa imagem a nível mundial de força, de poder, mas também de humildade. Perfeito, vamos passar então. Então essa imagem que a gente havia falado, né, que demonstra muito poder de Obama, né? E vamos para a imagem seguinte? Vamos lá, agora a gente chegou aqui no Brasil. Vamos chegar aqui no Brasil, que é aqui onde mora as polêmicas, infelizmente hoje. Exatamente. Com essa polarização, né, a gente até se empolga porque chegamos nesse ponto. Como eu falei naquela pergunta, hoje a pessoa é classificada logo. Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou está escondendo o jogo, não quer se revelar. Não de propósito, não foi de propósito que Lula foi para o lado esquerdo e Bolsonaro para o lado direito. Mas pensa bem, quem fez essa imagem foi um jornal de São Paulo, não sei se foi Estadão, mas botou Lula do lado esquerdo, Bolsonaro do lado direito. E aí você percebe alguma coisa interessante, por exemplo, se Lula demonstra aí uma coerência, o boné na cabeça de Lula demonstra um sinal de coerência. Demonstra que ele é coerente com aquilo que ele pensa, com o partido que ele tem, coisa que Bolsonaro não tem, porque Bolsonaro não tem partido. Você não consegue identificar uma coerência partidária, logo o sentimento de que ele é movido por um grupo, é movido por um ideal, e você percebe que o Lula está com um leve sorriso, e Bolsonaro no sinal de apreensão. É claro que essas imagens são usadas para os objetivos que elas foram criadas. Né? Não é usado aleatoriamente. Quem pensou, se eu dissesse, por exemplo, assim para você, pesquisas indicam que Lula vencerá Bolsonaro nas próximas eleições. Lula está sorrindo, está justificando. Se eu colocasse uma mensagem assim, Bolsonaro está apreensivo com a possível vitória do PT, Bolsonaro está mais apreensivo. Então, ela serve para você, quando você tem duas imagens, serve para você potencializar uma e diminuir ou mitigar a outra. Então, são estratégias que são utilizadas em imagem para a gente conseguir atingir o objetivo, né? O alvo. Então, vamos para a imagem seguinte. Ainda dos dois. Olha que diferença. Né? Olha que diferença. Se por um lado você parece um Lula póstumo, se você parece um Lula, aquela foto um pouco desfocada do Lula que já morreu, né? Por outro lado, sim, você continua com o Bolsonaro apreensivo. Se por um lado você tem o Lula sorrindo, né, com paletó mais descontraído do que o Bolsonaro, do outro lado você tem o Bolsonaro mais preocupado com alguma coisa,
serviria essa imagem? Tem para mostrar o bom, o ruim, o alegre, o triste, né? Sim. Feliz e o infeliz. Não é isso? Seria esse momento mais passado de Lula, esse momento mais presente de Bolsonaro. Então, essas imagens servem, dizem alguma coisa para a sociedade, para quem percebe. Eu sempre digo assim, a comunicação, ela faz você pensar. Sempre vai fazer você pensar. Quando você olha uma coisa, o teu inconsciente, ele pensa. Ele vê aquilo ali, caramba, peraí, o que está acontecendo na minha cabeça? Inconscientemente, ele pensa. Né? E aí ele tem uma coisa que a nossa cabeça faz. A gente acaba criando referências a partir de uma imagem. A gente acaba estabelecendo crenças. Né? A gente pensa, não é isso? A partir do pensamento, a gente dialoga muitas vezes consigo mesmo, às vezes nem dialoga, às vezes é subjetivo, mas a gente estabelece crenças. Se eu perguntasse a você quem é o bom, quem está mais feliz, aí automaticamente você diria pelo sorriso. Com certeza. O que pode não ser a realidade, pode ser o momento. Né? Mas vamos à imagem seguinte. Vamos lá, essa imagem é uma imagem interessante, né? Essa imagem foi a imagem que foi postada no site do Partido dos Trabalhadores, mas ela não é boa, né? Ela não é boa porque se eu dissesse, por exemplo, que Lula é um alcoólatra, serviria, né? Para dizer que ele estava alcoolizado aí, né? Numa situação dessa. Se eu dissesse que Lula estava abandonado, por exemplo, né? Também serviria. Um Lula triste serviria. Então, ela serve para várias situações, penso eu, muito mais prejudiciais ao Lula do que favoráveis a ele. Até pelo despenteado, né, pela posição que ele está, por uma camisa mais azul, que não seria, né, muito comum dele usar, mas é uma imagem também que pode ser trabalhada, dependendo do que você contextualiza aí, o texto que você coloca, né, pode ser trabalhada pejorativamente para a imagem de Lula, mas eu não sei o que eles tentavam fazer nesse momento, talvez queriam passar um pouco de dó de Lula, o que não é característico. Lula não cabe na personagem de Lula essa vitimização. Com certeza, Lula mesmo preso, ele nunca se fez de coitado. Exatamente. Ele mostrava que estava sendo perseguido, que isso tinha sido um jogo, que tinha isso, que tinha aquilo, nas palavras dele. Mas ele não dizia que estava se acabando, que ia sair de lá direto para o cemitério, não. Ele nunca demonstrou essa imagem de fraqueza. Né? Dizia que a verdade ia aparecer, que ele estava sendo vítima disso ou daquilo e tal. É verdade, até porque muitas vezes, pode não ser o caso de Lula, mas uma mentira repetida parece uma verdade. Eu sou mais honesto do que o Papa, né? Enfim, acaba acreditando, as pessoas, muita gente acaba acreditando nisso. Enfim, mas não é isso que a gente está colocando. Vamos passar adiante agora. Outra imagem icônica. Olha o Bolsonaro capeta aí. Olha uma imagem que foi postada deixa eu ver, foi um jornal se não me engano, foi um jornal da Bahia que postou isso, eu não lembro agora tanta coisa, né? Mas essa imagem meio fechada dá uma demonstração de direita mesmo, dá uma demonstração de autoritário mesmo, de Bolsonaro. Eu estou colocando isso porque, assim, quando uma pessoa usa a imagem, ela usa com objetivo. Não se usa a imagem por se usar, ela usa com objetivo. E esse objetivo aí essa imagem, por exemplo, cortada, pode significar um chifre, por exemplo, de Bolsonaro. Mas inconscientemente ela já demonstra um Bolsonaro autoritário, embora possa não ser. Quando a gente fala em imagem, ele não parou para fazer essa imagem. Alguém pegou durante várias fotografias uma que atendesse o interesse daquele momento. O que eu quero falar de Bolsonaro? Ou para criticar, ou para elogiar, exatamente, a pessoa pega a imagem que exatamente, quer. É isso justamente. E é esse trabalho que a gente faz. Pegar a imagem, qual a imagem que serve para esse momento? É isso que a gente faz. Vamos passar mais adiante agora? Vamos agora para o plano estadual, é isso? Isso. Vamos ir para o plano estadual. Isso, olha a imagem aí do nosso governador sendo vacinado, né? Perceba assim que, como não é uma imagem organizada, deve ter outras imagens também, que deve ter tirado nesse momento, mas é uma imagem que ela precisava de ser melhorada nessa relação. Dava para melhorar essa imagem com esse afastamento dele, que é comum da gente fazer, né? Desse braço dele, é comum de fazer, mas poderia ter melhorado essa imagem. A barriguinha não está tão boa, poderia ter melhorado, poderia ter utilizado melhor, mas a mensagem que ele quis passar atende a mensagem que ele quer passar, mas poderia ser melhorado, por exemplo, se ele tivesse uma posição mais de frente para o público, né? Que a gente trabalharia o público no fundo, também esperando numa fila, enfim, mas é uma imagem que também serve para mostrar dele uma defesa da vacinação, que eu acredito ter sido ele o objetivo. Aí outra imagem dele, que lembra muito aquela do Obama, que é o Camilo familiar. Essas imagens são muito boas.
Essas imagens são muito importantes para você demonstrar o seu lado humano, o seu lado carismático, o seu lado cuidador, o seu lado responsável, cuidando, estando sempre ao lado da família. A mulher tem um papel muito importante em qualquer imagem. Também pode atrapalhar se for muito mal colocado. Mas, por exemplo, em uma agenda social, a importância da presença da mulher não pode nunca ser descartada. Então, esse aí nós temos ele num momento de alegria, de felicidade. Teve um fato importante, que ele chegou de viagem agora, se não me engano, do estrangeiro aí, e uma das primeiras imagens que apareceu foi ele com os filhos dele e a esposa. Exatamente. Ele botou lá, dizendo que estava chegando em casa e tal, alguma coisa, de uma viagem e tal. Que é o homem comum, né? Mas aqui eu tenho uma pergunta, depois das imagens a gente pergunta ou a gente... Fica à vontade. Vou perguntar logo aqui, é do César Rodrigues. Ele diz, doutor Luciano, acredito que houve polarização nas eleições em que concorriam o PT e o PSDB nas últimas eleições. Você entende que houve essa polarização? Aí ele emenda já em outra aqui. Ou eram partidos que tinham as mesmas vertentes, mas se apresentavam como antagonistas por mera estratégia política? Na prática, podemos considerar os dois como social-democratas. Realmente, eu acredito, embora a gente tenha tido o PSDB até 2014, né? Nessa polarização com o PT, 2018 apareceu o Bolsonaro, logo imediatamente, mas nessa polarização, mas não era uma polarização real. O PSDB nunca representou a classe média, ele tentava representar a classe média, até por algum momento nas eleições, por exemplo, de Alckmin, de Serra, né, o PSDB abocanhava esse público, né, esse eleitor da classe média, mas não atendia às necessidades da classe média. Né? Por exemplo, o PSDB foi muito bem em São Paulo, administrou São Paulo por muitos anos, e atendeu grande parte da classe média. Né? Mas essa polarização, ela não era uma polarização que a gente pudesse dizer realmente de representatividade enormemente. Era muito mais de ausência de um poder ou de um outro partido forte, porque o PMDB sempre se negou a ser cabeça, ele sempre procurou estar dentro do poder, mas de forma secundária, através de ministério, através de vice-presidência, mas ele nunca tomou a dianteira de um processo político, que era o maior partido à época, de um processo político, em que ele pudesse conduzir esse processo político e representar essa classe, até porque a história do PMDB vinha de uma história de esquerda também, de uma história de resistência, e esse seu espaço foi ocupado pelo PT. Então a classe média não era representada enormemente pelo PSDB, embora a gente entendesse que existia um conflito entre a esquerda e entre a direita. Como estava saindo um momento de ditadura militar, foi muito comum a gente abocanhar um pouco da parcela dessa classe média. Mas eu particularmente acredito que na realidade tinha conversa sim, para poder estabelecer esse público e para poder, de alguma forma, mostrar essa polarização como algo necessário, como algo útil, que perdurou pelo menos durante os 14 anos, né, que antecederam a 2014. Pronto. Respondido aí, obrigado por ter mandado a pergunta, pela sua participação. Vamos aqui continuar, né, com essa análise e conhecimento sobre as imagens dos políticos. Esse é o Camilo Poderoso, né? Esse é o Camilo Poderoso, braço aberto, que o braço aberto significa um pouco de recepção. É como se você tivesse, ou você estaria abraçando alguém, a gente não vê a posição da mão dele aí, mas você estaria aberto às pessoas, às críticas, às propostas, às ideias. Olha que ele está na Assembleia Legislativa, né? Provavelmente deve ter sido na abertura dos trabalhos legislativos. Então, ele se coloca como alguém que dialoga com a sociedade, dialoga com os poderes. Essa imagem é uma imagem muito importante, porque justamente transforma ele numa pessoa mais popular do ponto de vista do poder em que ele está inserido, em que ele é a figura de grande destaque. Próxima imagem aí. Bom, essa imagem requer muita discussão. Me perdoe aqui, a gente não costuma fazer críticas às pessoas, mas eu estou falando apenas da imagem. É péssima essa imagem. Essa imagem demonstra uma prefeita doente. Parece mais uma prefeita cadeirante, uma prefeita que está no segundo plano da imagem, uma prefeita que é a segunda, que na verdade não é a segunda, que é a primeira, porque penso eu que ali coloca Rosário Ximenes, segunda melhor prefeita de todo o Ceará. Ou seja, informações que eu tive, o primeiro lugar era um prefeito. Então ela era a primeira, né? Então ela seria a primeira prefeita, se você utilizar no feminino. Quanto mulher, a primeira prefeita. E essa imagem depois contra ela. Você coloca uma pessoa nessa posição, você não... Imagina se que ela está
com um sorriso, mas com corpo frágil, despojado, a imagem dela se diluindo com o fundo, e o destaque está na melhor prefeita do Ceará. Então, essa imagem é muito ruim, muito mal escolhida, depõe contra, não ajuda em nada, pelo contrário. Ou seja, né, Luciano, não potencializou a conquista que ela teve. Exatamente, Né? Exatamente. Diminuiu. Exatamente. Foi diminuir a conquista que ela teve. Talvez né? seria... Aqui era para ser primeira, porque na condição, se o primeiro foi um homem, não teve outra mulher premiada antes dela, então ela era a primeira mulher, né? Então o marketing aí jogou contra. Até porque, se ainda que tenha sido uma outra mulher, eu poderia ser a melhor prefeita do Sertão Central, a melhor prefeita do Norte Cearense. Segundo é derrotado. O segundo sempre é derrotado. Não há dúvida disso. Quando você colocar segundo, você tem que saber utilizar esse segundo para potencializar, e o primeiro tem que ser algo tão inalcançável que te honraria ser o segundo. É como se você, por exemplo, fosse lutar com o Anderson Silva e perder para ele. Perder para ele é honra, porque você não é um lutador, né? Você não é um lutador, você não está ao nível dele, mas você ficou em segundo, embora só tenham 2. Mas você, então é preciso que você coloque, por exemplo, se você tem que colocar segundo entre quantos? Entre todos. Segundo da onde? Eu pego um referencial que favoreça a minha candidatura, que minha candidata, ou no caso, candidata a essa disputa aí, de primeiro lugar, de segundo lugar, e também pegue a imagem dela, traga para frente, para que eu mostre que ela é o mais importante. Eu não posso dizer que olha o tamanho que eles botaram, tudo. Eu não sei se isso foi feito de propósito, nem sei se foi o inimigo que fez, né? Mas eu acredito que possa ter sido. Você pegou só para fazer uma análise, Só peguei para fazer uma análise. Muito ruim essa imagem, é muito ruim. A gente ainda escreveram, tudo bem que isso aqui deve ter sido alguém com mais assinatura dela, por isso que eu achei que foi a imagem dela, mas foi muito mal utilizada. Eu acho que não deveria. Essa imagem ficou uma imagem muito masculina também, eu não colocaria dessa maneira, mas enfim, quem fez deve ter as suas justificativas, né? E vamos adiante. Uma outra imagem. Essa imagem boa para os dois, né? Essa imagem é perfeita. Eu acho até que nesse dia, não sei se foi a inauguração de uma areninha, que eu estava aqui em Canindé, eu fui até assistir. Eu não sei se foi na Areninha ou se foi em frente à Basílica. Eu quero até citar um fato, não sei se foi em frente à Basílica. Nessa época... Mas olha, perceba que ela demonstra uma certa interação com o governador, ela demonstra essa imagem demonstra uma certa proteção dela com o governador, um carinho dele para com ela. Isso é muito bom, que é o reconhecimento do governador ao trabalho dela. Né? Essa imagem, por exemplo, como melhor prefeita do Ceará, cairia muito bem, né? Ele reconhecendo ela como maior prefeita, olha aqui, um abraço dela, não poderia usar uma imagem dessa, o reconhecimento do governador, olha como é que eu potencializo. Então, usa essa imagem, mas tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar no entorno da imagem, ou se você quer que a imagem fale por si só. Essa imagem é muito boa para os dois, mais ainda para ela, que representa justamente o reconhecimento dele em relação a ela. Vamos lá. Bom, essa imagem também merece uma avaliação. Olha só, nós trabalhamos com imagem, mas a gente não pode criar personagens. Não se pode criar personagem. Isso é um personagem. Isso não é bom para a política. Porque personagem, ele tem aquele momento, mas a gente sabe que ele não é real. A gente sabe que ela não faz isso o tempo todo. A gente sabe que ela não é esse profissional. Então, não se pode criar personagens na política. Você pode potencializar uma característica da pessoa. Você pode potencializar um conhecimento que a pessoa tem. Você pode potencializar a imagem dela, pode potencializar a história dela, mas criar personagens não é indicado, porque isso soa como falso. Quantas vezes você viu ela fazendo isso? Quantas vezes o povo viu ela fazendo isso? Isso é personagem, e a gente não cria personagem. A gente potencializa imagem, porque num processo de comunicação, isso soa muito mais como uma coisa falsa do que alguém que é trabalhador, do que alguém que está preocupado com a saúde, alguém que está preocupado em matar mosquito. Essa imagem é muito ruim porque ela demonstra a criação de um personagem que para a política isso é muito ruim, é fácil de desconstruir. Vamos à última imagem, né? Agora, essa imagem é show. Essa imagem eu dou parabéns para
para a prefeita e para quem bateu essa imagem, que essa imagem é perfeita. É a imagem de uma conexão incrível em que a prefeita, parece que é a filha dela, né? Sim, Não, sim. não conheço, em que a prefeita demonstra uma sintonia, uma espiritualidade, uma conexão, embora a roupa dela seja uma cor muito forte, mas demonstra uma conexão. Você percebe que o braço dela, ela está recebendo a filha, que é um papel de mãe, é um papel justamente de alguém que está recebendo o diploma que a filha está recebendo, ela está recebendo uma filha diferente, uma filha com diploma. Ela praticamente divide o chapéu, né, com a filha, e ambas estão numa sintonia e num momento espiritual, percebe-se, muito interessante. Essa imagem, não sei de onde foi tirada essa imagem, não sei se foi para essa finalidade, mas é uma imagem muito bem feita, muito bem comunicativa, ela se comunica muito bem com o público, se comunica muito bem com os eleitores, com as pessoas que percebem, e é uma imagem que, ao vê-la, a pessoa certamente sintoniza com ela, principalmente aquelas pessoas que têm filho, principalmente as mulheres, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, que é a sinestesia que a gente fala. Você tem que fazer a pessoa pensar, tem que fazer a pessoa refletir e tem que fazer a pessoa também acompanhar você. Essa imagem diz muito sobre o efeito. Eu parabenizo por essa imagem, realmente, apesar das críticas que fizemos às outras, essa imagem é muito perfeita. Mas é isso, professor. A gente vai ficar aqui falando de imagem, é tanta coisa, né? Olha, Luciano, é uma grata satisfação receber aqui você em Canindé e aqui na TV Canindé, no nosso programa aqui Conectados. Foi realmente uma aula, né, sobre política, sobre como se portar, e que isso também cabe, né, para comerciantes, as pessoas que divulgam seus produtos, organizam seu comércio. Esse tipo de organização, ele é muito importante, embora a gente tenha fechado hoje dentro do campo político. Mas você, como é um especialista, é um profissional dessa área, hoje o programa está bastante divulgado e as pessoas vão acessar. Para quem quiser lhe contratar ou ter um contato, trocar experiência para futuros trabalhos, como é que faz, qual é o contato do Luciano, já que você está se estabelecendo no Ceará agora, embora você trabalhe por todo o Brasil, como profissional dessa área. O que as pessoas têm que fazer para encontrar o Luciano e poder conversar sobre trabalho e você poder continuar desenvolvendo a sua carreira profissional belíssima, e agradecer também pela sua aula hoje aqui na TV Canindé. Eu moro, né? Estou morando no Maracanaú. Ainda meu telefone ainda é do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a nossa base ainda é Rio de Janeiro, as pessoas que trabalham comigo, e se eu fosse para cada estado tivesse um prefixo diferente, eu não conseguiria trabalhar. Então, a dificuldade, aliás, que eu tenho, que muita gente, às vezes eu ligo e o pessoal vê o prefixo 21, não ligo, mas eu atendo qualquer pessoa, dentro de um horário comercial, fora do horário comercial, são apenas os nossos clientes, que a gente atende no horário comercial e depois também, mas atendo todo mundo, respondo e-mail, respondo zap. O meu telefone é o prefixo 21, celular 98661-2158, 98661-2158. Tá? Tenho muito prazer em conversar com as pessoas, independentemente da gente estar contratando o trabalho da minha equipe, independentemente disso, eu penso que a gente pode contribuir para uma política melhor, seja em Canindé, em qualquer lugar, para políticos melhores, com maior capacidade de decisão. A gente faz mentoria política para vereadores, para deputados, fazemos também consultoria política. As pessoas não se assustem, porque não é caro, pela qualidade do serviço que a gente presta, pela importância que vai ter para as pessoas, o entendimento um pouco mais da política, a gente acredita que seria muito útil para todos nós. E para a gente também, para conhecer um pouco mais, trocar um pouco da experiência. Então, fiquem à vontade, a hora que desejarem, entendeu? Contactar a gente vai receber vocês com muito carinho e com muito prazer. Tá bom, professor? Olha, Luciano, eu quero aqui agradecer pela sua participação. Acredito que a gente poderá ter outros momentos, né? Mesmo caso você não estiver em Canindé, mas vamos ver se a gente consegue outra agenda para você fazer uma participação. Foi muito importante, muito interessante aqui sua participação, onde aqui eu quero agradecer a muitas pessoas aqui que estão ainda, né? Aqui a Rosiane, o Edson Barbosa, lá de Itatira, e é comerciante. O Alexandre Marreiro, a Erivânia Mariano, a Carlenice, a Nira, a Renatiane, o vereador Chico Justa. Muito obrigado, Chico Justa, né? Francisco Justa, mas a gente só chama de Chico Justa. Ele é político, estava aí,
está aqui conectados aqui com o nosso programa. Ele que já é um vereador, Luciano, não sei se você conhece, ele já tem 6 mandatos. Eu já conversei com ele. Pronto, já tive uma Chico conversa Justo informal aí, com ele. já conhece Chico Justo, 6 mandatos, está quase se aposentando, né, Chico? Mas é o líder da Câmara, é o líder da prefeita na Câmara durante os anos passados, do primeiro mandato, e também nesse mandato agora. Ele está tendo muito trabalho na Câmara, de vez em quando eu acompanho alguma sessão, né? O Chico é um vereador que usa bastante da tribuna. Mandar um abraço aqui para a Renatiane e uma série de pessoas aqui que entram em contato com a gente. Dizer que sábado nós estaremos aqui de volta, trazendo um novo tema para debate, mas eu quero aqui mais uma vez agradecer a Luciano, e ele pode fazer aqui suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade da gente estar aqui vivo, com saúde, apesar de todas as dificuldades que a gente passou nos últimos 2 anos, Sérgio. Não foi fácil a gente superar. Eu, particularmente, perdi muitos amigos, principalmente amigos políticos, pessoas que a gente compartilhavam ideais, ideologias, interesses, negócios, que eu sinto muita falta hoje ainda desses amigos, porque faziam parte da minha vida mais do que como amigo, como irmãos, como parceiros, e que levou, de certa forma, a uma ruptura, né? E quando acontece um acidente, como aconteceu hoje com a cantora, ontem, né? A gente volta a lembrar daquelas pessoas que nos deixaram, que partiram, mas a gente ganha forças também, sabendo que aquilo que elas desejavam devem continuar sendo defendidas por nós. Uma sociedade justa, mais democrática, com pessoas mais inteligentes, que possam contribuir mais para as mudanças sociais que são necessárias, possam contribuir mais para a qualidade de vida das pessoas. E eu faço um apelo aos gestores: cuidem melhor das pessoas, cuidem mais de gente, pensem mais em gente, pensem mais no calor humano, no contato, pense mais no carinho, pense mais na proximidade, pense mais na dor do outro que ele está passando e acabou de passar, que a gente precisa melhorar essa dor dando um abraço, que agora está difícil, mas um sorriso ainda é possível, ainda que de máscara, a gente ainda pode sorrir. A gente precisa mais da sinestesia. A gente tem um pouco do visual, tem um pouco do auditivo, precisa ser um pouco mais sinestésico, tem um pouco mais de sentimento. É isso que as pessoas precisam. Eu levo para as pessoas conhecimento, mas sempre que eu vou a um lugar eu saio com muito conhecimento, com muita aprendizagem. E aqui, mais uma vez, eu saio sabendo que Canindé merece todo o carinho do povo cearense, do povo brasileiro. Canindé, e o canindéense é um guerreiro, é pessoa de muita luta. Parabéns, professor. Obrigado, Luciano. Que bom que você sai daqui de Canindé, né, com essa imagem agradável. E assim, eu fiz uma brincadeira com o Chico, está na hora de se aposentar, mas dizer que o Chico ainda tem bastante experiência e, com certeza, em algum momento, talvez possa até ou disputar uma nova eleição, né, porque ele tem um mandato todo pela frente, ou também sonhar com outros cargos, né? A gente brinca com quem gosta e diz essa brincadeira, mas não até fazendo aqui uma correção, não é no sentido de que o Chico saia na política. Isso é uma decisão dele, com o grupo dele, se ele vai continuar de vereador, em busca do 7º mandato, ou se vai disputar em algum momento para prefeito ou para deputado, né? Ele é quem tem que conhecer os limites dele e é quem tem que dar um norte, continuar dando norte à carreira dele. Um abraço para o Chico Justo, para todos que estão aqui nos assistindo, agradecer também ao nosso amigo Naldinho, esse guerreiro aqui da TV Canindé, proprietário que trabalha ele mesmo aqui no Batente, na Câmara aqui conosco. E agradecer também aqui o nosso pessoal da técnica e dizer que sábado o nosso encontro está marcado para as 13 horas na TV Canindé. Gente, um abraço, bom final de semana e vamos viver a vida porque estamos superando essa pandemia e temos muita coisa boa para viver, se Deus quiser, em São Francisco. Agora tem o texto da misericórdia a partir das 15 horas aqui na TV Canindé. Um abraço.